Senhor Deus, Pai bondoso, nós pedimos a Ti, Pai, mais esse momento, em que a Tua palavra será lida e exposta. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Que o Senhor, ó Deus, opere no meio do Teu Espírito, com graça em nossos corações, superando as nossas limitações, nosso cansaço, as distrações, dando-nos, ó Deus, total atenção àquilo que será exposto aqui nessa manhã. Ajuda, Deus, a tua igreja, fica conosco, nos abençoe na tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nesse dia sobre um tema, e aí a gente vai dar uma pausa aí na exposição do Sermão do Monte. Eu queria falar uma pregação temática, não é muito a minha praia, é aquilo que eu gosto de fazer, mas eu queria falar sobre esse tema tão importante, fundamental para a vida da igreja, que é sobre as marcas de uma igreja verdadeira. Nessa manhã, eu gostaria de me concentrar aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos fazer a leitura do verso 16, capítulo 3, até o verso 2 do capítulo 4, a sequência. Segunda Timóteo 3, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, verso 1: conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2: prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a oportunidade e conteúdo. Como eu falei, o meu propósito nesse dia é tratar sobre dois assuntos de grande importância para a vida cristã, para a vida da igreja, e que estão ligados às marcas de uma igreja verdadeira. Dentro da fé reformada, dentro da fé reformada, há um consenso de que existem três marcas que distinguem a igreja verdadeira, da falsa igreja ou de falsas igrejas. E essas marcas são a pregação fiel das Escrituras, a correta administração dos sacramentos e a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica, como assim chamamos. E o nosso objetivo aqui será considerar apenas a primeira e a última marca, ou seja, a pregação fiel das Escrituras e a disciplina eclesiástica. Nesse primeiro momento, agora pela manhã, nós vamos tratar sobre a pregação fiel das Escrituras, e na parte da noite nós vamos concluir falando sobre esse assunto da disciplina bíblica. E indo direto ao ponto, nesse texto nós encontramos aí o fundamento para a pregação do Evangelho, sustentado na autoridade absoluta das Escrituras. Paulo aqui, irmãos, com grande solenidade, incumbe a Timóteo para o desempenho diligente desse trabalho como evangelista, como aquele que proclama a palavra do Senhor. E o ponto de partida e a base sobre a qual todo crente, principalmente os ministros, aqueles que
são chamados a esse ofício de ensino, de pregar, especificamente a palavra, devem se apegar firmemente para a proclamação do Evangelho, que é a autoridade das Escrituras. Nós vamos desenvolver a partir desse ponto. E é justamente isso que Paulo está instruindo Timóteo a esse respeito. Ele começa justamente desse ponto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é uma afirmação da autoridade das Escrituras como a fonte absoluta e suficiente de ensino, de repreensão, correção, educação na justiça para a vida cristã. Essa é a nossa fonte inesgotável, a qual devemos recorrer, a qual devemos labutar, nos esforçar, e a partir dela extrairmos o ensino, a repreensão, a correção, a educação para a justiça, para conquistar. Ou seja, o centro e a vida, né, a fonte de vida de uma igreja depende totalmente da palavra de Deus, isto é, da pregação fiel do Evangelho. Sem a palavra de Deus, esse é um ponto que nós vamos desenvolver aqui, sem a palavra de Deus, afinal, não haveria igreja. Não haveria igreja. E esse é um ponto crucial aqui. A primeira das 10 teses de Berna, revisada por Zwinglio em 1528, diz algo exatamente nessa direção, que é muito interessante. Ele diz assim: em contrapartida a ideias, a pensamentos do catolicismo que prosperavam, né, de forma bem vigorosa em seu tempo, que não é tão diferente do tempo de hoje. Então ele vai contestar, recorrendo a essa autoridade e a suficiência da palavra de Deus para o ensino, para a correção, para tudo mais na vida cristã, dizendo: a Santa Igreja, cujo único cabeça é Cristo, nasce da palavra de Deus e permanece na mesma, e não ouve a voz de um estranho. Então, o meio ordinário que o Senhor estabeleceu para chamar o seu povo, chamar os eleitos e reuni-los na Assembleia, nessa comunidade cristã, é a pregação do Evangelho. É o meio que o Senhor estabeleceu de forma ordinária. E nós olhamos, se nós olharmos para a carta de Paulo, lá em Romanos capítulo 10, verso 17, nós vamos ver exatamente a palavra do Senhor apontando nessa direção. Veja, Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Calvino vai dizer algo interessante nessa direção. Ele diz assim: sempre que a fé se manifesta, Deus também manifesta um sinal de sua eleição. Então a igreja de Deus nasce a partir desse processo, dessa pregação fiel da Escritura, onde os eleitos são chamados e reunidos no corpo visível de Cristo, que é a igreja. E nesse sentido, meus irmãos, a igreja como a coluna e baluarte da verdade, aquela que detém o poder das chaves, nós vamos desenvolver isso aqui à noite, que liga e desliga homens da realidade do reino de Deus, ela é chamada como mãe de todos os crentes. E nós precisamos entender isso aqui, porque também o catolicismo romano perverteu essa realidade aqui. É interessante como Calvino desenvolve isso nas Escrituras, colocando essa realidade em submissão às Escrituras, e não o contrário.
Então a igreja, como essa comum e baluarte da verdade, ela é aquela que detém esse poder, pois Cristo estabeleceu a igreja sob sua palavra e esta sob a autoridade do seu reino. Tem o ministério da proclamação autorizada das boas novas de reconciliação. Veja como Paulo vai desenvolver isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, abra 2 Coríntios 5, 18 a 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios 5,18 vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos se reconciliem, que vos reconcilieis com Deus. João Calvino, como eu falei nas estudas da religião cristã, ele aborda a ideia de que a igreja, esse princípio da igreja como mãe de todos os crentes, ao dizer a igreja é a mãe de todos aqueles que têm Deus como Pai. Por quê? E por que nós devemos entender isso de forma correta? Porque foi justamente a igreja que Deus chamou e estabeleceu como esse centro onde a sua palavra deve ser legalmente autorizada, de forma autorizada, pregada e proclamada ao mundo, chamando homens a Deus. Deus não confiou esse ministério a outros, ou a outra instituição, a outro meio. Não, Deus fundou a sua igreja e estabeleceu como esse propósito, e essa metáfora é central para a nossa eclesiologia, pois ela destaca a importância e o papel da igreja na vida espiritual de cada crente, na pregação fiel, chamando e edificando os crentes, na administração correta dos sacramentos, ou seja, mantendo viva a nossa união com Cristo, e na disciplina, purificando, santificando, corrigindo, instruindo, chamando pecadores à conformação da imagem de Cristo. Bavinck, seguindo essa mesma linha de Calvino, vai dizer: a igreja é a mãe dos fiéis, pois nela somos alimentados pela palavra e pelos sacramentos, e por meio dela somos conduzidos à maturidade espiritual. Fora da igreja não há salvação, pois é somente nela que encontramos os meios de graça instituídos por Cristo. Instituídos por Cristo. Outro autor, puritano, ele vai dizer que a igreja é a casa de Deus e a porta do céu, pois é nela que encontramos a pregação e os sacramentos, que são os meios pelos quais Deus nos conduz à salvação, e Ele manifesta isso de forma ordinária. Então, meus irmãos, nós precisamos entender esse ponto de partida aqui. O poder e a autoridade da igreja para fazer discípulos e proclamar a boa nova, as boas novas, estão absolutamente ancorados na autoridade das Escrituras, por ser ela palavra de Deus. É o mesmo soprado por Deus, sopro divino. E é importante, aqui está o ponto que a gente precisa desenvolver. E é importante que nós entendamos isso corretamente, porque o catolicismo romano corrompeu isso em sua essência, dizendo que a tradição eclesiástica é que confere autoridade às escrituras e aos dogmas do cristianismo.
seja, é a igreja que gera a palavra de Deus, são os homens, né? A tradição eclesiástica que vai, então, esse livro aqui é inspirado. Então os homens conferem às escrituras esse caráter, segundo a princípio. E essa condição surge de uma confusão entre dois termos que são usados dentro da teologia, que são canonicidade e canonização. Confusão entre esses dois termos. Então, o ponto que precisamos ter bem claros em relação à nossa fé, com relação a isso, parte do princípio autoritativo da palavra de Deus, ou seja, por ser ela de origem divina, sopro de Deus, telekinéticos, ela tem autoridade intrínseca. Ela tem autoridade intrínseca. Então, desmembrando essa ideia de canonicidade e canonização, a canonicidade está diretamente ligada a essa autoridade divina que o livro possui, que o livro tem. Ou seja, é algo intrínseco, não depende de nenhum processo humano, não depende de homens, porque a palavra de Deus é o sopro, é o direcionamento. Isso é algo que vem de Deus ao homem. E a canonização é um processo de reconhecimento da canonicidade, ou seja, da autoridade intrínseca de um livro. E esse é meio empregado pela igreja para compilar os livros que se auto-autenticam como palavra de Deus. Vocês conseguem entender essa relação de canonicidade e canonização? Não é a igreja quem dita a autoridade do livro, mas o próprio livro se auto-autentica. Ele clama o fator de ser inspirado por Deus como palavra de Deus, conduzindo o povo de Deus à confiança, à segurança de que Deus falou. Isso aconteceu de forma muito orgânica no meio do povo de Deus. Na verdade, até determinado ponto na história do cristianismo, não houve necessidade alguma de se ter essa seleção, de se fazer, esse aqui é inspirado, aquele ali não, esse aqui sim, esse aqui não. Isso começou a acontecer como mais para frente começaram a surgir literaturas e que estavam reivindicando esse poder de autoridade. Aí sim a igreja se posicionou, e esses livros que sempre correram, sempre esteve circulando pela igreja, que imediatamente ao ser escrito e distribuído pela igreja, eram aceitos como palavra de Deus, eram reconhecidos como autoridade vinda da parte de Deus para instruir, exortar e edificar o seu povo. Então, isso mais especificamente com relação aos livros do Novo Testamento. Enquanto o Novo Testamento está sendo desenvolvido, há uma concordância praticamente unânime com relação aos livros do Antigo Testamento. Tem grandes dificuldades com relação a isso. Mas então, a partir de certo momento nessa história, algumas pessoas começam a inserir essas realidades de algumas obras com essa reivindicação. Mas a palavra de Deus, ela é autenticadora, ela se autoproclama como divina. E aí, seguindo o ponto aqui, é porque o livro é inspirado por Deus, então que existe o seu reconhecimento e a compilação, ou seja, a canonização desse livro. Então é a inspiração, isso fica bem claro. E a inspiração divina que confere ao livro a canonicidade que leva a igreja canonizada, ou seja, declarada caminho. É a partir dessa perspectiva, meus irmãos, então, que compreendemos que a Escritura não nasce da igreja, mas que é a igreja que nasce a partir da Escritura, e ela permanece de pé ou cai, de acordo com a sua fidelidade à autoridade que a Escritura tem sobre ela. Esse, meus irmãos, é um ponto que nós não podemos titubear na nossa fé. Esse é um ponto que nós não podemos
nós, como crentes, professos, membros do corpo de Cristo, não podemos ter qualquer tipo de dúvida com relação a essa autoridade. A crítica dos liberais sobre a falibilidade das Escrituras se dá justamente por isso, pela falta de coerência do catolicismo romano em relação à palavra de Deus, ao priorizar tradições humanas em detrimento da autoridade intrínseca da palavra de Deus, que é a autenticadora. E, olhando para a nossa história, a autoridade e suficiência das Escrituras foi um dos pontos centrais na atenção dos reformadores, porque eles entenderam esse ponto ali, quando isso é pervertido, quando essa autoridade é pervertida, todos os outros erros adentram no seio da igreja, todas as outras relações da igreja são corrompidas. Quando se perverte esse princípio da autoridade e suficiência da palavra de Deus para instruir, para exortar, para edificar e consolar o seu povo, como sendo a palavra soprada por Deus, tudo mais vai por terra. Pois é a partir da pregação eles estabeleceram isso, pois é a partir da pregação fiel do Evangelho, sobre essa autoridade de Deus, que os eleitos são chamados à fé, e é a partir da pregação das Escrituras que eles são nutridos suficientemente para cumprirem suas vocações. E aqui eu queria deixar mais uma vez isso muito claro. É por isso que o catolicismo romano não corresponde, não pode ser considerado como irmãos nossos, ou uma espécie de religião verdadeira, alternativa, não sei, né? Eles apostataram do tronco da verdade e se tornaram esses apóstatas, sob a maldição da própria lei do Evangelho. Não são irmãos, não podem ser considerados irmãos, porque eles não têm a palavra de Cristo como essa absoluta. Palavra soprada por Deus. Crer que toda Escritura inspirada por Deus é o nosso fundamento, nosso ponto de partida para a vida e para a pregação fiel do Evangelho ao mundo. Nós não podemos tropeçar nisso, irmãos. Nós não podemos tropeçar nisso. Por isso, a primeira marca de uma igreja verdadeira é essa submissão às Escrituras como a fonte do conhecimento de Deus, ao ensino, compreensão, correção e educação à justiça. Aquelas coisas acrescentadas como as penitências, as satisfações, todas aquelas questões aqui, não procedem do sopro divino, portanto não tem o poder de nutrir, de edificar, conduzir o povo de Deus em vida santa, reta, que agrade a Deus nessa caminhada pela eternidade. E o ponto que devemos levar em conta diante dessa realidade que colocamos até aqui é que todos nós, irmãos, sem exceção, somos em grande medida tendenciosos ao desânimo. Sofremos com essa deteriorização da nossa mente. Temos essa lentidão em entendermos o que é dito, e por isso nós precisamos expor o nosso coração constantemente, incansavelmente, à exposição do Evangelho. Mas eu chamo a atenção para esse ponto. O Evangelho, a palavra de Deus, porque às vezes eu vejo, e
bom conhecimento de muitas pessoas que, às vezes, até com certo grau de sinceridade, eles dizem que estão fazendo a parte deles, né? Eu estou indo, procurando mais um tipo de evangelho que não corresponde a todo o desígnio de Deus. A pregação do evangelho, a pregação fiel das Escrituras, ela carrega a marca de todos os desígnios de Deus sendo exposto ao povo, uma pregação expositiva, uma pregação que traz ao povo de Deus o senso de Deus, apresentando Deus em seu caráter, e a partir dessa apresentação de Deus em seu caráter, por meio da sua palavra revelada, o próprio povo é chamado a olhar para si e a considerar-se a partir da revelação que Deus fez de si. E aí então, nessa realidade, as Escrituras vão nos apresentar o seu centro, o seu eixo central, que é Cristo. A nossa necessidade dele, a nossa dependência dele para todas as coisas. Às vezes eu vejo algumas pessoas com uma fé, até de certo ponto, com alguma sinceridade, mas buscando se estabelecer numa igreja onde isso não é de fato proporcionado. Dá-se ênfase em muitas outras coisas, em métodos humanos, em sistemas humanos, em formas, e quando você olha para as Escrituras, isso não tem fundamento. Certa vez eu ouvi uma dita pregação, e aí vejo, provavelmente o intuito da pessoa fosse edificar a igreja. Mas a palavra foi removida, foi tirada para colocar alguns temperamentos. Os temperamentos. O fulano de tal tem um temperamento tal. Esse plano tem um temperamento tal. A verdade de Cristo fica mutilada, a verdade de Cristo fica, o Evangelho fica reduzida a determinados pontos. Quando nós olhamos para a pregação dos reformadores, a pregação dos puritanos, nós vamos ver, observar esse centro na apresentação, na proclamação do seu sermão, que é Cristo. E em cada nuance, em cada quadro dos seus sermões, em cada parte, independentemente se eles estavam falando sobre política, sobre determinados assuntos que às vezes nós deparamos com as Escrituras, desde os positivos deles, ele abrange todas as questões, ou as questões fundamentais e cruciais que tocam a nossa vida nesse mundo, e sempre convergiam para Cristo. Eles sempre convergiam para essa aplicação cristocêntrica. E eu percebi isso, Eu percebi isso nessa situação. A pessoa ali falando de temperamentos, o Evangelho é legal. Na parte nossa da aplicação, eu quero só antecipar um pouco para que a gente entenda isso. Pregação fiel do Evangelho não significa pregação perfeita, ok? Você nunca vai encontrar em igreja nenhuma, nem igreja que foram os puritanos, uma pregação perfeita, porque eram homens pregando. Todas as suas limitações. Então nós precisamos entender essa realidade. A pregação fiel das Escrituras, ela é caracterizada por essa fidelidade aos desígnios de Deus. Abrirmos o texto e expormos o texto como ele precisa, ou como ele se mostra a nós,
para edificação, consolo, correção, educação na justiça. Nós não podemos fugir disso. E voltando aqui à nossa sequência, é pela pregação, meus irmãos, por essa pregação fiel, que nós, como corpo de Cristo, a igreja, somos perfeitamente equipados para toda boa obra, como o texto nos ensina, 2 Timóteo 3,17. Sustentados na autoridade da palavra de Deus, sustentados nessa revelação que Deus fez de si, sua palavra, nós pregamos Timóteo, Paulo para falar de Timóteo, a fim de que o homem de Deus, crente, seja perfeito e perfeitamente habilitado. Veja que bem interessante, para toda boa obra. Isso vem a partir de, veja essa ligação, a fim de, ele começa justamente dizendo, toda palavra, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, toda a escritura é inspirada. Aqui no verso 17 ele fala, a fim de, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. A ênfase original aqui, literalmente falando, é que equipado possa ser um homem de Deus. É a ideia de alguém plenamente equipado para um trabalho, para desempenhar um determinado papel. Meus irmãos, isso nos ensina que o poder de Deus não se manifesta em sua palavra a nós apenas no dia em que ouvimos a pregação e fomos selados pelo Espírito da fé, mas que nós dependemos diariamente do poder dessa palavra para nos levar à plena conformação da semelhança de Cristo. O Espírito que fala por meio de Paulo aqui não se satisfaz enquanto a palavra de Deus não cumprir plenamente. É isso que esse termo quer dizer, ser perfeitos, plenamente sua missão, e o crente não tiver alcançado a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto que nós falhamos constantemente na nossa condução da vida familiar. Embora esse momento aqui seja um momento ordenado por Deus, onde Ele alimenta o seu povo, onde Ele instrui o seu povo, na verdade, de forma regular, de forma autorizada, se nós não fazermos uso dessa palavra, se nós não levarmos ela para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós estaremos expondo a nossa vida a essa fraqueza, da nossa carne. Nós precisamos dessa palavra, que ela seja meditada, que ela seja lida. Que o povo de Deus converse sobre essa palavra durante a semana, sobre aquilo que foi alimentado, que foi trazido, que alimentou a igreja durante a semana, nas suas devoções familiares. Nós precisamos, irmãos, depender dessa palavra diariamente para essa transformação e semelhança de Cristo. E o ponto dessa formação é justamente esse, essa necessidade, essa fundamentação de nenhum de nós. Ninguém aqui chegou à fé, pronto, já sabendo tudo o que
pode saber sobre as nossas responsabilidades para com a nossa família, para com a igreja, a sociedade, trabalho, qualquer âmbito da nossa existência. Ninguém chega à fé pronto. E o ponto aí dessa pregação fiel das Escrituras, de tê-la, né, de olhar para ela debaixo dessa perspectiva da autoridade de Deus no ensino, nossa correção, a instrução é justamente isso. Nós precisamos valorizá-la, nós precisamos honrá-la em nossa vida, porque é por meio dela que nós nos tornamos sábios para agradar a Deus, para cumprir nossas vocações. É por meio dela que nós nos desamarramos das amarras dos pecados, que antes não tínhamos olhos espirituais para ver, hoje temos olhos espirituais em Cristo para ver, e a sabedoria revelada de Deus para olhar para cada aspecto da nossa vida, para nos desviarmos do mal, da aparência do mal. Nós não somos capazes, irmãos, de fazer isso. A partir da nossa sabedoria, a partir da sabedoria humana. Se assim fosse, o Senhor não nos teria dado a sua palavra, escriturada e preservada para o nosso ensino, correção e edificação e justiça. Bastaria uma historinha. Mas a providência do Senhor trouxe-nos a isso, a essa revelação da palavra de Deus inspirada. Então devemos honrá-la com uma vida dedicada. Então isso vem, meus irmãos, a partir da pregação do Evangelho, do ensino de todo o desígnio de Deus exposto em sua palavra, que nos leva a amar e a obedecer a sua lei, coisa que antes odiávamos, Abra Salmo 119, veja como o autor, o salmista aqui, coloca essa realidade do poder dessa palavra diário em nossas vidas, como ele é importante, como ele é fundamental para ele. Salmo 119. Salmo 119, verso 97 a 105. Veja. Veja como o salmista coloca: quando amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por isso nós devemos nos preocupar com o zelo e o cuidado dessa palavra em nossos dias, em nossas vidas. Mas principalmente, irmãos, nós devemos nos preocupar com a saúde do nosso culto, para que não morramos de fome, para que sejamos adequadamente equipados e em nada deficientes. Para que não nos desviemos das verdades das quais fomos chamados para viver.
Acredito que cada um aqui tem uma história, né, com relação à igreja. Eu venho de um lugar assim, uma igreja assim, uma igreja dessa forma. Eu tenho a minha experiência com relação a isso. Somente quando nós encontramos a igreja que detém essa marca da verdadeira pregação do Evangelho, o nosso coração se acalma, nosso coração se deleita em conhecer, em buscar ao Senhor, em estreitar a nossa comunhão com Ele. Meus irmãos, como é difícil no dia do Senhor você se dirigir a um lugar onde você sabe que a palavra de Deus não vai ser pregada, Cristo não vai ser exaltado, e a igreja não vai ser alimentada. Como é triste, meus irmãos, como é lamentável, nós devemos orar por isso, irmãos. Às vezes nós nos sentimos fartos, alimentados, seguros, nós nos esquecemos de irmãos nossos que estão passando fome em lugares onde isso não existe, onde há uma sequidão. Isso deve ser alvo das nossas orações, Devemos nos preocupar com a saúde do nosso corpo, devemos nos preocupar com a nossa saúde individual, particular, com a nossa família, na condução dessa palavra, um apreço. Eu chamo a atenção aqui por essa pergunta. Cada um de nós, pais, homens, cabeças dos seus lares, a essa responsabilidade. Nossos filhos vão aprender a amar a Cristo ou não, a partir da instrução adequada a essa palavra. O temor que ele desenvolverá, a honra, a reverência que ele desenvolverá na sua vida, parte da forma como nós lidamos com essa palavra. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós não podemos tolerar isso. Precisamos olhar para isso também de responsabilidade. Por último, sob a autoridade do sopro divino, a igreja é chamada não somente a pregar. Isso é interessante, né? Não somente a pregar, diz respeito a isso que nós estamos falando, mas a pregar a palavra. Veja que interessante, isso passa batido na leitura. A igreja é chamada não somente a pregar, quanto ele diz, não é pregar qualquer coisa, pregar a palavra. Capítulo 4, verso 2, ainda no 2 Timóteo. Pode parecer redundante, mas o ponto aqui é isso. Verso 2: prega a palavra, indica, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a humanidade e doutrina. Este imperativo aqui, simples, expõe o ato de pregar, esse ato, como um ato de obediência, grande responsabilidade. Mas ele nos ensina outra coisa muito fundamental e muito importante. Ele nos ensina que a pregação não é uma invenção da igreja, não é uma invenção do homem. Então vamos começar a pregar,
que as pessoas então não. Essa é uma instituição divina, porque Deus se revelou. Esse é o imperativo. Deus falou, Deus se revelou. Os profetas falaram isso, né? Se eu não me engano, não sei se foi Amós, ele fala do leão ungido. Deus falou. Quem não falará então a partir da fala desse Deus, das boas novas que ele proclama, do seu chamado? Este imperativo nos ensina exatamente isso. O ato da pregação é uma ordem de Deus, parte de cima para baixo, parte de Deus aos homens. Não é uma invenção da igreja, é uma ordenação graciosa de Deus, uma parte central de sua vontade revelada à igreja. A pregação, meus irmãos, e a pregação fiel das Escrituras, ela começa com a confissão de que Deus falou. Como afirma Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas formas e maneiras pelos pais, agora nos falou pelo Filho. Pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A pregação, então, é a resposta da igreja à revelação de Deus nas Escrituras. Não é um método que a igreja inventou para dar certo, para chamar homens, mas é o modelo instituído pelo próprio Deus na igreja. Deus constituiu essa igreja, instituiu a sua palavra, para que a partir dela ensinemos seu povo o caminho que eles devem andar. Não é qualquer palavra, não é qualquer ideia, sabe? E às vezes isso é muito difícil, tá? E nós, pregadores, precisamos submeter o nosso coração de uma forma muito mais, digamos, crítica a nós em relação a isso. Não é fácil, meus irmãos. Determinadas situações, determinados textos que nós nos deparamos nas Escrituras falam uma sequência, uma sequência expositiva das Escrituras. Às vezes nós vamos para o texto, quando lemos o texto de imediato, nós vamos para o texto cheio de convicções. E a gente aprende dentro do seminário, né, principalmente em homilética, ali, nessa parte de entrega de sermão, que a gente não pode chegar no texto e falar: olha, já tem um sermão pronto, né, já sei o que eu vou falar, agora só preciso de um texto que me base, que me dê base para o que eu vou falar. Isso não é pregação. E às vezes eu brinco com a minha esposa com relação a falar: olha, tá difícil. Às vezes, nem sempre, às vezes algumas pessoas pensam: pastor, Fernando, vai pregar e tal, como se a gente tirasse algumas horas. Não, isso dá trabalho, isso custa, é penoso, são dias, horas. O pregador deve gastar lutando sobre isso, sobre o que a palavra de Deus está dizendo. Porque grande responsabilidade há, irmão, em dizer aquilo que o Espírito não tensionou dizer. Às vezes nós vamos ter cheio de convicções, cheio de determinada falar: mas o texto não dá mais para isso, não dá mesmo. Desfaz, apaga tudo e volta de novo. Dobra o joelho, ore, recorra a Deus. Senhor, depende, brigue a um certo teólogo, não sou muito fã, mas certa vez ele falou que isso, o sermão é uma luta, é uma briga mesmo, para que as nossas vontades não se sobressaiam à vontade revelada de Deus, à palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo aqui vai se dirigir a Timóteo dizendo: prega a palavra. Esse
deve ser todo o nosso trabalho, meu irmão, essa preocupação do ministro, do pregador que prega e da igreja que ouve. É uma preocupação constante. Eu volto a dizer, não é algo que é simples e fácil, mas é algo custoso, algo que exige uma labuta árdua. Por isso a pregação bíblica não pode ser negligenciada. E aí eu chamo a atenção para outro aspecto. Não pode ser negligenciada tanto por quem prega quanto por quem ouve. Porque às vezes quem está aí sentado tá vendo? O pregador que se vira aí. Não é assim, não é só isso. Esse imperativo aqui coloca ambos sobre essa responsabilidade, porque se Deus fala, sua palavra precisa ser proclamada, e se ela é proclamada, ela precisa ser ouvida e acatada por aqueles que ouvem, obedecida. Veja quando prega a palavra, como essa simples realidade nos impõe, nos chama a responsabilidade da igreja, tanto na pregação, na proclamação, quanto na audição, em ouvir. Muitos outros textos vão nos chamar a atenção para isso. No Tiago, por exemplo, não sejam ouvintes esquecidos, ou seja, não fazendo caso da palavra proclamada. Meus irmãos, ninguém aqui gosta de falar sozinho assim, sabe? Ninguém gosta de falar e ser desconcertado. Quem é que gosta? Você está conversando, ou se você está falando determinada coisa e alguém vira as costas para você e você falou sozinho. Essa realidade precisa ser observada na proclamação da palavra de Deus, como aqueles que ouvem também. Porque todas as vezes que o ministro, que o pregador se coloca diante da igreja de Cristo e se propõe a fielmente proclamar a palavra de Deus, Deus está falando, Cristo está falando à sua igreja, e é algo terrível quando aqueles que ouvem não consideram isso, não fazem caso da pregação, não ouvem e não aplicam a vida a isso. E é exatamente esse ponto que vai nos dirigir a um segundo aspecto que nós vamos falar à noite, que é com relação à ação disciplinar da igreja. Uma parte daqui, meus irmãos. Quando não se ouve essa palavra, quando não se atende a essa palavra, quando não se vive essa palavra, a vida começa a ser lentamente, às vezes é rápido, às vezes é lentamente se desviando do padrão da vontade de Deus revelado. E ele precisa agir com outro instrumento de graça que Deus estabeleceu, que é a disciplina, chamando de forma pessoal, particular, ao arrependimento. E é interessante como Calvino, já estou caminhando para o fim, não estou encerrando, estou caminhando para o fim. É interessante como Calvino argumenta sobre isso, sobre essa responsabilidade de duas mãos, né? Pregar e ouvir. Dizendo que esta primeira marca da igreja verdadeira não é apenas a pregação fiel da palavra. Ele diz assim: um homem parado na esquina de uma rua pode estar proclamando fielmente a palavra, mas não é igreja. Calvino segue esse argumento dizendo que em uma igreja verdadeira, uma dimensão adicional desta marca é que a palavra também deve ser fielmente ouvida e
pelo povo de Deus. E isso é tão interessante porque os nossos documentos prevêem isso. Nossos documentos tratam sobre isso. Lá no caso o Catecismo Maior. As perguntas 159 e 160 do Catecismo Maior trabalham essas questões, nos ensinando como a palavra de Deus precisa ser fielmente pregada e como ela precisa ser fielmente ouvida. Eu queria ler aqui de forma bem rápida o que essas duas perguntas nos instituem. Veja, pergunta 159. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Resposta: aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina. Veja aí, diligentemente, em temor e em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, e sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. E aí, essa relação segue na pergunta 160. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Resposta: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as escrituras aquilo que ouvem, com os bereanos, né? Que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, ou seja, fundamentado nessa verdade de que Deus falou e essa palavra é inspirada. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, veja como falamos, né? Que a escondam no coração e produzam os frutos devidos do seu procedimento. Irmãos, isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante, essa relação de pregar e ouvir fielmente a palavra de Deus, porque esse princípio reflete em nosso culto a Deus, em nossa adoração pactual, onde a igreja entra em diálogo com Deus, onde Deus fala e o seu povo responde. Nesse ato de adoração, nesse ato de culto solene, não é assim que acontece. Quando você olha e percebe a nossa liturgia, nós somos chamados, convocados pela palavra de Deus, nós levantamos e adoramos ao Senhor, na sua majestade, na sua glória. Ele nos fala, por sua palavra, que nós somos faltosos, que nós temos que nos arrepender, mas então nos humilhamos, confessamos nossos pecados. O Senhor mais à frente nos dá essa garantia do seu perdão, se de fato confessarmos, nos arrependermos. Então nós louvamos ao Senhor por sua bondade, por sua graça e misericórdia. Então Ele fala ao seu povo por meio da instrução da sua palavra, e o seu povo no final se levanta em resposta, em gratidão a essa palavra, na certeza de que ouvimos a tua voz por meio da tua exposição, louvamos e bendizemos a Deus. Olha para o Antigo Testamento, o Senhor falava ao seu povo por intermédio do seu escolhido, o povo se levantava a honra. Sim, ó Deus, a isso atenderemos. Esse é o princípio, é esse diálogo pactual. O ponto de Calvino é que se Deus fala através da pregação de sua palavra e ninguém está ouvindo e respondendo, então nenhuma igreja existe. Mas onde a palavra é fielmente pregada e recebida, ali a marca da igreja verdadeira pode ser vista naqueles que ouvem e vivem como a palavra de Deus ensina. Mas, irmãos, com base na pregação das Escrituras,
que a igreja desenvolve o seu papel no mundo de forma eficaz, por meio da pregação. Todas as outras incumbências da igreja, assim como suas outras marcas, parte da pregação, como a administração do sacramento do ensino, parte da pregação, porque é pela pregação que nós aprendemos a vontade de Deus. O sacramento, o disciplina, nossa vida familiar, nosso trato com nossas esposas, nossos filhos, nosso trabalho. Eu quero concluir com algumas palavras bem diretas e objetivas a respeito do que nós vimos e falamos. Pregação dessa palavra, meus irmãos, como fiel, ela tem o poder de nos examinar. Esse é um ponto dessa marca da igreja. Quando essa pregação ela está sendo trazida de forma fiel. Quantas vezes eu falo isso como algo pessoal, nessa experiência de culto? Quantas vezes eu fui sentado nesse banco, palavras sendo pregadas, e ela vai lá no coração, ela escuta, onde nenhum homem aqui pode escutar, nem ele pastor. Ela vai examinar a bem fazer. Nesse ato do nosso coração, esse ato quebram-se as reservas. Quebram-se as reservas. Você está diante de Deus que te criou, que estabeleceu a sua lei e que te chamou para viver sobre ela. Ele serve como aquele texto de Paulo, nos acusando, nos defendendo, mostrando, é por aí, avance. Não é por aí, se arrependa. A palavra de Deus tem esse poder, meu irmão. Só ela tem esse poder de nos examinar, pois Cristo permanece ativo em sua palavra, levando a efeito aquilo que às vezes nós, pregadores, não temos capacidade alguma de fazer efetivamente. Nenhuma. Nós somos limitados. Eu sou, extremamente limitado em muitas questões. E é interessante, diante dessa realidade, como Paulo, falando aos Coríntios, nos dá um exemplo da importância e da sacralidade da pregação na vida da igreja, essa palavra partindo de Deus, na sabedoria de Deus, no poder do Espírito, passando por um vaso frágil como nós, dirigido ao povo dele. Veja que interessante, abra, eu quero concluir com esse texto, 1 Coríntios 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Assim, 1 Coríntios 2, 1-5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, veja, palavra de Deus, o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber de vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, veja, na condição que o homem naturalmente tem, em fraqueza, temor e grande tremor que eu tive de vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, ou seja, essa pregação de Cristo, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E o poder de Deus manifestado na igreja é Cristo, é o seu Evangelho, como Paulo fala, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder que supera as nossas fraquezas, as nossas limitações. E eu concluo agora pontuando aquele trecho que nós falamos anteriormente e que nós precisamos considerar isso em nossos corações, para que não nos portemos em determinados momentos de forma ímpia com relação à fraqueza de quem prega, ainda que fielmente, mas com debilidade. Pregação fiel às Escrituras não significa o mesmo que pregação perfeita. Só existiu um sermão perfeito. Só existiu um sermão perfeito. Foi proferido pelo nosso Cristo, pelo Senhor, pela boca do próprio Deus. Somos vasos de barro, irmãos, portanto, um tesouro muito maior do que nós, muito maior do que nós. E às vezes a magnitude da glória que estamos lidando aqui, trazendo, expondo por meio de palavras, nós nos atrapalhamos. A igreja sabe bem disso, nos atrapalhamos em nossos lábios, em nossas falhas, não conseguimos expressar devidamente determinado pensamento, ou linha de pensamento, às vezes até trocando palavras, tropeçando em palavras, errando alguma ordem ou forma gramatical, desconcentrando às vezes nosso foco. Mas essas coisas de alguma forma devem servir para mostrar a glória de Cristo, que apesar de vasos frágeis e imperfeitos como nós, sua palavra é fielmente proclamada, seu rebanho é alimentado e cuidado pela boa mão de Deus. Não existe pastor perfeito a não ser Cristo. Ele é o nosso perfeito pleno pastor. Não existe pregador perfeito. O alvo da nosso escrutínio deve ser esse conteúdo de todo desvio. Paulo, quando se despede dos irmãos alienados, ele fala: eu estou livre do sangue de todos vocês, estou livre do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de pregar, de ensinar todo o desígnio de Deus a vocês. A pregação do Evangelho começa e termina pela submissão à autoridade da palavra de Deus, pela submissão à autoridade, pela permanência no conteúdo da revelação que Deus fez de si em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Um pregador não tem nada a dizer à sua igreja quando ele se volta contra esse livro, quando ele fecha esse livro, quando ele deixa de expor pela palavra de Deus, que a igreja permanece de pé, é edificada no Espírito, para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, terminando o nosso culto agora amanhã, cantando